Boa noite, pessoal, a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos e juntos para conversarmos sobre mais um tema importante, né, nessa reta final da nossa disciplina. Esse semestre, eu tenho certeza que, apesar de ser o primeiro, né, geralmente as pessoas vêm com toda a energia, com toda vontade, mas esse semestre, realmente, nesse modelo, eu acho que não está sendo fácil para ninguém, né? A gente está já, acho que, caminhando para o finalzinho da nossa disciplina, né? E já tenho recebido algumas contribuições para o trabalho final, muito interessantes, por sinal. Então, nós temos aí algo que está se encaminhando para ser um grande produto que vocês vão produzir, um grande produto que vocês vão criar ao fim e em homenagem à disciplina, certo? Hoje a gente vai falar exatamente sobre um dos temas mais importantes da nossa disciplina, que é justamente a noção de norma jurídica. Quando vocês ingressaram no curso, ou mesmo antes de ingressarem no curso, certamente, quando vocês ouviam falar de direito ou das atividades relacionadas, as atividades profissionais relacionadas ao direito, obviamente vocês faziam naturalmente a ligação dessas profissões, dessas atividades ou do curso em si à norma, né? Porque talvez seja a evidência, a faceta do direito mais conhecida, né? Então, se associa o direito à justiça, se associa o direito à ordem social, né, controle social, mas para fazer justiça, para proceder ao controle, para regular condutas, para pacificar, eu preciso de normas. Vocês viram quando trataram das correntes epistemológico-jurídicas que nem sempre essas correntes veem a norma como o único objeto do direito, da ciência do direito, melhor dizendo, certo? Mas, de todo modo, as normas jurídicas elas não podem ser esquecidas. Do justnaturalismo ao alternativismo, a gente via uma preocupação na construção da norma jurídica. E é isso que a gente vai ver hoje, o que é que ela significa, né? E partindo exatamente dessa primeira provocação. O que é que vocês compreendem como norma? Ops. Aqui. O que é que vocês entendem como norma? Quais são os valores, os sentimentos, as palavras, expressões que vocês associam a essa palavrinha, a esse signo linguístico que é a norma? Boa noite, professor. Boa noite. Eu diria que norma é o que vai regulamentar as ações. Então, dizer o que é permitido ou não, por exemplo. Perfeito. O que regulamenta as ações, o que é permitido. Acho que se alguém quer falar aqui, ou Paulo. Eu diria, professor, que é um elemento histórico também que regula essas ações. Ela está Certo. nesse momento, né, que se define a partir das relações sociais de acordo com o tempo e espaço. Perfeito. Então, já se colocou que a norma é para regulação, você já quer incutir à norma também o seu valor histórico, né? Como sendo ela produzida dentro do contexto histórico. Então, ela não cai do céu, não são os duendes, né, que inspiram o agente responsável pela enunciação da norma, pela criação da norma, mas elas são postas, elas são construídas historicamente. Fernando está colocando aqui regras previamente estabelecidas, né? Então, normas são regras previamente estabelecidas, exato. Com que finalidade? A gente já falou. Regulação de condutas, certo. O que mais? O que é que a gente pode associar à norma? Nada mais?
Professor, eu acho que a própria lei, ela se dá enquanto um conjunto de normas. Perfeito, Larissa. A lei, ela é um conjunto de normas. A lei contém várias normas, isso mesmo. A gente vai aprofundar um pouco mais essa percepção. Aí eu Professor, pergunto a você... Oi, Isaac. tem no texto dizendo que tipo, o conceito de norma dá para dizer que é o mesmo do direito. Então, norma é o direito, propriamente dito. O que é que vocês acham? O direito se resume à norma? Depende da Professor, interpretação. Exato. Depende da professor, sua... em algum momento, Oi, não, pode... em algum momento do texto, ele fala que a interpretação jurídica formula uma norma, a norma. Então, eu acho que tem um pouco da lei, mas que para formar a norma é preciso uma interpretação jurídica. Seria mais ou menos isso? Isso. Professor, então norma é um conceito diferente basicamente para todas as vertentes, assim, por dizer, do direito, tipo, Kelsen disse que o conceito de direito é o mesmo da norma, porque a gente já viu que ele é positivista, assim, ele é classificado como positivista e normativo, por ele, justamente por isso, por ele colocar o direito como norma. O direito é norma e, então, para ele é a mesma coisa? Talvez a grande divergência não seja propriamente em torno da norma, mas em torno do direito. Se o direito se resume à norma ou não, né? Eu acho que o que a gente vai tentar construir aqui é um conceito de norma jurídica que mais ou menos seja aceito pelos pensadores do direito, pelos teóricos do direito, certo? Exato, Paulo está colocando aqui, o justnaturalista também se debruça sobre normas jurídicas. A forma dessa norma ser construída que destoa, por exemplo, da visão de um positivista jurídico, certo? Para o juiz positivista, a norma é posta pelo Estado. Para o juiz naturalista, a norma ela é construída racionalmente a partir dessa habilidade humana de buscar valores para regular condutas. Certo? Bom, o que a gente está falando é de norma, né? Vocês veem a possibilidade de normas que não sejam jurídicas? Normas na medicina. Que tipo de norma, Paulo? Ou na engenharia? Que tipo de norma? Muito bem, muito oportuno esse exemplo, né, para evitar buraco no metrô. Então, são as chamadas normas técnicas, né? Então, eu tenho que respeitar determinadas indicações técnicas para que o meu produto, a minha atuação, atinja o fim desejado, né? A norma regulamentadora, o Nicole falou aqui, certo? A gente vai ver que existe, a gente já viu, inclusive nesse curso, que há uma espécie de norma que não se confunde com a norma jurídica, apesar de, em muitas ocasiões, ela ser a fonte da própria norma jurídica, que é a norma moral, né? A norma moral, ela é construída, às vezes, pelo próprio agente, né? Essa é uma das características da moral, a autonomia, né? Então, o próprio agente que segue essas normas é o que elaborou essas normas. E são normas também, porque são normas de conduta, né? O que é norma? Norma é grosso modo aqui colocando, é uma baliza que mantém o seu comportamento na normalidade, né? Na normalidade, dentro de um caminho mais ou menos definido, certo?
Então, a partir dessa primeira compreensão, a gente pode prosseguir, né, para esse entendimento aí de que norma é um imperativo dirigido às ações das pessoas com a finalidade de regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais. Esse é o conceito de norma. Vejam que a norma moral também se adequa a essa definição, a esse conceito, né? A norma moral é um imperativo, sim, dirigido às ações das pessoas, a própria ação da pessoa, né? Ou, se você falar em moral coletiva ou moral social, a coletividade de pessoas, com vistas a regular as atividades dos sujeitos em suas relações sociais, né? Então, as normas morais da gratidão, do respeito, da solidariedade, elas são normas que fazem com que o indivíduo, ou o sujeito, ele se comporte de determinada maneira na sociedade. Ok? Então, a gente vê que, na verdade, a norma, ela tem várias possíveis acepções. A gente já falou de normas técnicas, a gente já falou de normas jurídicas, normas morais, né? Agora, em todas essas normas, a gente vai encontrar os chamados modais deônticos, né? Então, você já deve ter ouvido falar em deontologia, principalmente aqueles que já exercem alguma profissão. A deontologia trata de quê, pessoal? Alguém sabe dizer? Antes disso, José está colocando a pergunta, José Mendes. O direito canônico é jurídico? É direito, né? Então, é jurídico. Mas há normas da igreja que não necessariamente constituem direito. Por exemplo, a norma do direito canônico que prevê a anulação de um casamento religioso tem efeito jurídico. Porque se o casamento religioso é anulado, os seus efeitos civis também podem ser afetados, certo? Mas, se houver uma norma do direito canônico que proíba determinada pessoa de comungar em face de ter se divorciado, por exemplo, ou de ter sido excomungado pela igreja, essa não é uma proibição de caráter jurídico, certo? Então, mas eles, na verdade, a igreja chama de direito canônico, ok? Bom, então a gente falava de modais deônticos. Se vocês observarem, todas as formulações normativas, elas obedecem a esses modais deônticos. Querem ver? Ó? O que a gente coloca aí como modal deôntico? A proibição, a obrigatoriedade e permissão. Citem qualquer norma jurídica aí. Digam aí. Qualquer uma. A primeira que vier à mente. Ninguém sabe nenhuma norma jurídica. Professor, Bárbara aqui, eu não Sim, sei se Bárbara. tá certo. Tipo, eu nem sei se eu tô prestando atenção o suficiente, porque eu tô aqui com a cabeça meio perturbada. Acho que estou, mas enfim, eu acho que uma proibição seria, tipo, é proibido beber e dirigir. Eu nem sei se, tipo, tem numa norma jurídica isso, mas acho que tem, né? Tem uma norma que pune como crime quem bebe e dirige, né? Por isso que tem as blitz, né, tão temidas. Eu mesmo tenho morro de medo de blitz. E por isso não bebo quando dirijo, né? Apesar de já ter cometido esses pecadilhos no passado. Mas, enfim, sem dúvida, essa é uma proibição, certo? Então, essa é uma norma proibitiva. O modal deôntico dessa norma é de proibição. Quem poderia me dar um exemplo de uma norma em que se expresse o modal deôntico da obrigatoriedade? Acho que o alistamento. O Pessoas de alistamento. sexo. Isso, de sexo masculino a partir de determinada idade. É Perfeito. obrigatório, né? Então, o homem, no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, o homem, a partir de determinada idade, ele é obrigado a se alistar,
Se ele vai ser chamado ou não, convocado ou não, aí é outra coisa. Mas ele tem que se apresentar ao Estado para dizer, estou pronto para a guerra. Né? Então, essa é uma norma obrigatória para os homens. Ok? E uma permissão? Professor, o aborto em caso de estupro pode ser uma permissão? Perfeito. A mulher que é estuprada, ela pode praticar o abortamento daquele nascituro, né? daquele feto. Porque a lei permite, ela não obriga. A mulher, se ela quiser manter o filho, ela tem o direito de manter, certo? Mas a lei brasileira permite à mulher essa escolha. Dá à mulher essa escolha. Não é uma obrigatoriedade, nem uma proibição, mas uma permissão. Exemplo perfeito, certo? Vejam, pessoal, que todas as demais normas jurídicas ou vão encerrar uma proibição ou uma obrigatoriedade ou uma permissão. Alguém é proibido de cometer, alguém tem uma conduta vedada, alguém tem uma conduta obrigatória ou alguém tem uma conduta permitida, que você pode assumir ou não aquele comportamento, certo? E quando a gente pensa, né, em modal deôntico, é porque quando a gente fala em deontologia, por exemplo, deontos, né, a etimologia da palavra nos indica, nos apresenta a ideia de dever ser e como você deve se comportar, né, como você deve assumir seus atos naquela sociedade. Ok? Bom, aqui a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala em norma, a questão ética deve ser sempre presente. E ela deve ser sempre presente, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente termina abstraindo que é a ética que inspira a formação das normas, sejam elas normas morais, sejam elas normas jurídicas, sejam elas normas religiosas, sejam elas, enfim, quaisquer outras normas. Por isso é que alguns autores são contrários à ideia de tratar norma técnica como norma, certo? Então eles dizem, não, isso aqui são regras técnicas, né? Por exemplo, você na referência bibliográfica deve colocar o último sobrenome do autor, vírgula, e os prenomes e alguns patronímicos, né? Então, por exemplo, Morton Luiz Faria de Medeiros, você vai escrever Medeiros, com caixa alta, vírgula, Morton Luiz Faria de, ponto. Essa é uma norma técnica. Mas, assim, quem descumprir isso, o máximo que pode levar é uma repressão, uma repreensão, melhor dizendo, por parte do seu orientador ou da banca. Ou ter algum problema em depositar o seu trabalho científico se houver essa exigência por parte do programa de pós-graduação, por exemplo, certo? Mas não encerra aí uma questão ética de valor, entende? As regras, por exemplo, da ABNT, elas são regras, as mais das vezes, técnicas, justamente para manter uma padronização. A padronização também é um valor positivo, mas não é a tal ponto de se enxergar no seu cumprimento uma atenção à ética. Se bem que você pode considerar, por exemplo, se há uma preocupação com a estética, né, com o belo, as regras da ABNT em relação aos trabalhos científicos podem, em alguma medida, atender a essa ideia do belo. Né? Então, imagina uma capa toda doida, com várias fontes diferentes. Você também pode ver beleza nisso, enfim, isso é muito relativo, né? Mas existe o principal interesse não é a construção de valores, mas a padronização. Ok? É claro que as regras da ABNT, quando se destinam, por exemplo, à engenharia,
a gente já vai ter um outro viés. Porque se você não atende a determinados padrões técnicos, acontece o que aconteceu, ou que pode acontecer o que aconteceu à cratera lá no metrô de São Paulo. Certo? Então, há de se ter esse cuidado. Mas, de todo modo, quando a gente fala em norma, principalmente a gente vai falar mais profundamente em norma jurídica, é preciso ter em mente sempre que a sua construção ela deve atender a uma preocupação ética, para que a gente não abstraia esse valor, essa preocupação, e simplesmente seja escravo da aplicação da lei, da norma jurídica tal qual ela se apresenta muitas vezes literalmente. Certo? Eu não posso fazer nada porque assim diz a lei. Será que não? A gente viu lá, quando foi tratado de hermenêutica, que a gente tem um espaço de interpretação até rico para possibilitar a aplicação a mais adequada possível da norma jurídica. Ok? Tranquilo? E o que é que vai diferenciar a norma jurídica das outras normas? A norma jurídica tem um traço distintivo, que é a possibilidade de aplicação forçada da sanção. Eu tenho, portanto, na norma jurídica, essa possibilidade como não tem em nenhuma outra norma. A norma moral, você vai dizer, mas a norma moral, se você não for gentil, vão fazer cara feia, vão lhe xingar, vão lhe excluir, né, vão lhe cancelar, né? Mas não é uma aplicação forçada, não é uma sanção estabelecida, entende? Ao contrário da norma jurídica. Eu tenho lá um contrato de compra e venda. Se eu não pagar o valor ajustado, eu vou ter uma sanção. Então, qual é a sanção? Você vai ser obrigado a pagar, ou você vai ser obrigado a devolver o bem que você comprou. Entende? Isso é próprio da norma jurídica. A norma que impõe a gratidão em atenção a um ato de generosidade, de filantropia, ela não é uma norma que a gente possa exigir, né? Eu não vou, eu fiz esse favor a meu irmão e ele nunca agradeceu como eu gostaria, né? Então vou entrar com ação para recobrar isso dele, né? Para ele me agradecer e expressar isso perante o juiz. Não existe essa possibilidade, certo? Mas se você descumprir uma norma proibitiva e cometer um crime, por exemplo, a sanção pode cair sobre as suas costelas, certo? Porque se trata da norma jurídica e, portanto, existe essa possibilidade de aplicação forçada da sanção, ok? E o que é que vem a ser sanção, pessoal? O que é que vocês entendem por sanção? Diga aí. Vejam que é com cedilha, logo não é aquele que foi traído por Dalila. Não confundam sanção ou sanção que é o coelhinho da Mônica, né? Mas que tem esse nome com duplo sentido, né? É a sanção para estraquinagens de Cebolinha e Cascão. Oi, professor. Oi. Nicole colocou no chat que é punição, e eu queria acrescentar também como... esqueci a palavra que eu ia colocar aqui, mas enfim, quando eu lembrar, eu falo aqui, mas é isso, Nicole colocou. Punição, mas diga o sentido, assim, o que é que você queria exprimir? Punição pode ser uma forma de garantir uma regra, um cumprimento da regra? A sanção tem esse objetivo, né? A gente vai tratar dela um pouquinho daqui a pouquinho. O que é a sanção? Como é que essa sanção opera de verdade, pessoal? A sanção atribui uma outra ação àquele que descumpre o comando primário da norma jurídica. Eita, agora lascou. Como assim descumpre o comando primário ou o preceito primário da norma jurídica? A norma jurídica, se a gente for tratar dela formalmente, ela vai ter um comando primário, que é o quê? É o que exprime o modal deontico.
proibição, a negação ou a permissão. E a gente tem um comando secundário, que é justamente a sanção. Então, vamos lá. Obrigatoriedade de alistamento. É o comando primário. Eu não me alistei. Aí, o que é que entra em jogo? O comando secundário. Lascou-se. Você não vai poder exercer cargo público, você não vai poder entrar na universidade, você não vai poder... tem várias restrições. Você vai ter que pagar uma multa, enfim. Existem várias sanções a esse descumprimento, certo? Então, a sanção é justamente essa outra ação decorrente da inobservância do preceito primário da norma jurídica. Ok? Bom, em outras palavras, o que a gente poderia verificar? Qual é o objetivo, qual é a finalidade da sanção? A sanção vai garantir, como vocês mencionaram agora há pouco, né, uma garantia de que as proibições e as obrigações normativas sejam efetivamente cumpridas. E uma garantia de que as permissões não sejam impedidas. Dos exemplos que a gente trouxe aqui. Qual é a finalidade da sanção que, por exemplo, proíbe que alguém que tenha consumido bebida alcoólica ou um entorpecente dirija um veículo? É fazer com que essas pessoas, as pessoas que descumpriram essa proibição, sejam punidas, né? Então, elas vão responder por um crime, e esse crime tem uma sanção penal, certo? Obrigação. Você tem a obrigação de se alistar. E se eu não me alistar? Lá vem a sanção para garantir que as pessoas efetivamente cumpram essa obrigação. As permissões é que funcionam de uma forma diferente. Você tem a permissão, no caso que a gente citou aqui da mulher que foi estuprada. A mulher tem a permissão, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro atual, de praticar o abortamento, certo? Mas é uma permissão. A sanção vai agir nesse caso aqui, não é contra a mulher, não. É contra qualquer pessoa que ou impeça a mulher de praticar, de exercer esse direito, né? Ou que obrigue a mulher a se portar de acordo com essa permissão. Certo? Então, isso não é obrigatório nem é proibido. Então, se a mulher quiser, ela faz. Se a mulher não quiser, ela não faz. Cabe a ela essa decisão. Certo? E a sanção atua justamente para punir as pessoas que impeçam essa liberdade. Ok? Bem entendida a finalidade da sanção? E qual é o objeto da sanção, pessoal? O objeto da sanção pode ser ou uma pessoa, por exemplo, a sanção age sobre a pessoa. A sanção penal, via de regra, age sobre a pessoa, porque ela atinge o quê? A liberdade. Claro que hoje a gente tem várias outras possibilidades de sanções penais, né, que não atingem necessariamente a liberdade, a prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, reparação do dano, né, e interdições de direitos, né, então proibição de você frequentar determinados lugares, são sanções penais todas elas. Mas, de todo modo, elas agem sobre a pessoa, não apenas sobre a liberdade deambulatória, né, liberdade de locomoção, mas a liberdade em alguma medida, a liberdade de proceder livremente na sociedade. Então, são sanções que agem sobre a pessoa. Mas as sanções também podem agir sobre os bens da pessoa. Mesmo no direito penal, a gente já tem isso de forma muito mais frequente, né? Então, alguns crimes, eles prevêem a pena restritiva de direitos ou privativa de liberdade, mas também a pena pecuniária, a multa, certo? Ou uma prestação pecuniária, uma prestação em dinheiro que vá corresponder ao dano causado. Né? Então, a gente tem isso muito nos juizados, por exemplo, ou mesmo agora nos crimes que são albergados pelo acordo de não persecução penal. Mas essa é a regra nos feitos cíveis. Você fez um contrato
de compra e venda, se você descumprir o contrato, alguma de suas cláusulas, o que é que vai acontecer como sanção? Você vai pagar uma multa rescisória, ou você vai ser... você não tem dinheiro, né? Aí vai lá o Estado, sequestra os bens disponíveis para vender os bens e ressarcir quem você deve. Né? Então, por exemplo, Olavo de Carvalho morreu devendo uma dívida a Caetano Veloso. Não vai ser o Olavo falecido que vai pagar essa dívida, mas os seus bens vão poder pagar essa dívida, se assim for determinado pela Justiça. Certo? Então, a sanção recai sobre os bens da pessoa. No caso, agora, não são mais bens de Olavo de Carvalho, mas os bens do espólio, né? Aqueles descendentes que ficam com todo o quinhão dos seus bens. Mas também pode ser que a sanção ela incida sobre um ato jurídico. Bom, visualizar que a sanção... Alguém quer falar? Visualizar que a sanção ela incide sobre uma pessoa, a gente consegue. Sobre os bens, da mesma maneira. Mas sobre os atos jurídicos, quem poderia me explicar como é que isso pode acontecer? Poderia ser pela nomeação em cargo público? Pela nomeação ou não nomeação, né? Isso. Perfeito. Ou, por exemplo, quando determinado ato jurídico é eivado de nulidade. Ele tem um problema de nulidade, né? Um problema que faltou algum requisito para que ele fosse aperfeiçoado, para que ele fosse praticado, e, portanto, esse ato tem que ser anulado. Né? Então, a sanção age também sobre atos jurídicos. Mas vamos lá. Agora que vocês... Alguém perguntou aqui alguma coisa? Foi não, Paulo? Mas no caso de uma sanção num ato jurídico, assim, ela acontece porque o participante desse ato cometeu alguma coisa e daí ele é anulado, ou porque o ato em si ele já era viciado em algum sentido? E eu queria perguntar também se dá para dizer que uma lei que é declarada inconstitucional, se isso é uma sanção a um ato jurídico também, ou não? Boa pergunta. Os atos jurídicos são anulados, né, porque os seus sujeitos eles não agiram em conformidade com o que se esperava do seu comportamento, né, do seu comportamento para a realização desse ato, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer um contrato de compra e venda. Aí faço um contrato de compra e venda de imóvel. Eu faço um contrato com o filho de um amigo meu que tem 3 anos, né? Aproveitando assim, ele gosta de mim, né? Gosta do meu filho pequeno, então eu vou contratar diretamente com ele, porque aí eu vou ter vantagem nesse negócio. Eu não posso fazer isso porque, primeiro, o bem não lhe pertence, ou mesmo que pertencesse a ele, ele não tinha capacidade plena para firmar um contrato dessa natureza. Qual é a sanção que se verifica no caso? A sanção sobre o ato jurídico, a nulidade. Certo? Uma norma jurídica, vamos dizer, uma lei, que seja reputada inconstitucional, qual vai ser a consequência desse reconhecimento? A declaração de sua inconstitucionalidade. E, portanto, a sua validade, a sua eficácia, né, a possibilidade dela produzir efeitos, ela vai ser retirada dessa lei, certo? Então, de fato, é uma espécie de sanção às leis ditas inconstitucionais. Ok? Algo mais? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Dentro das sanções, a gente vai ter também os elementos intrínsecos, né? Os elementos internos da sanção. Eu tenho um elemento que é um elemento preventivo, um elemento prévio,
que é como se fosse a espada que repousa sobre a sua cabeça, mas ela está suspensa, né? Que é o que se chama de coerção. É o efeito psicológico da sanção. De fazer, olha, não faça isso não, senão olha a espada, puf, né? Ou, veja que nesse momento em que a espada está suspensa, ela não pende sobre sua cabeça, ela está só suspensa. Porque, teoricamente, você não cometeu ilícito, né? Mas quando efetivamente você comete o ilícito, ou seja, você faz algo que é proibido, ou você deixa de fazer algo que é obrigatório, ou você força alguém a fazer algo que não lhe é obrigado, então a espada que está suspensa, ela vai cair sobre sua cabeça na forma de coação. Então, nós temos coerção no momento inicial, né? É o ato, é a violência em potência, certo? E a coação é a violência efetiva em face do descumprimento de determinado modal deontico normativo, certo? É a aplicação forçada da sanção. Por isso, pessoal, que a gente já falava lá no início, na caracterização do direito, né, em relação à moral, à ética, etc., que uma das características do direito é a coercibilidade. Eu não falo em coatividade, né? Então, não é que o direito vai sempre se valer da sanção, não. Ele vai estar, pelo menos, preparado para agir. Ele pode nem agir, mas ele está ameaçando ali. Olha, não faça não, que você vai se estrubicar, né? Pode ser que a pessoa nem seja descoberta, um crime perfeito, ou cometa determinado ilícito e isso não seja descoberto por ninguém, mas a coerção ela está sempre presente. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos pegar um caso aqui de como é que se desenvolve, né, como é que se constrói uma norma jurídica. A primeira distinção que a gente deve fazer é entre enunciado normativo e norma. A norma é a construção linguística que impõe ou que sinaliza ou que encerra um modal deontico. Os enunciados normativos, eles podem construir uma norma, certo? Vamos tentar enxergar melhor essa formulação lógica a partir desse exemplo aqui. Uma compra de uma casa, né? No artigo 107 do Código Civil diz assim: a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Quando você vai comprar uma pipoca, você vai dizer, me dê uma pipoca. Aí o pipoqueiro prepara a pipoca, aí você pergunta quanto é, ele diz, é R$2. Você paga o dinheiro e pronto. Não precisa de um contrato escrito eu, Morton, Luiz, Faria de Medeiros, brasileiro, casado, professor, residente na rua tal, venho aqui expressar minha vontade de comprar esse saco de pipoca. Não, não precisa disso. Porque quando a lei não exige uma formalidade especial, a declaração de vontade é válida. Certo? É o que diz o artigo 107. Beleza, mas você quer comprar uma casa. Vamos lá, vamos prosseguir. Vamos dar uma olhadinha no Código Civil. No artigo seguinte diz assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a transferência de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Eita, minha casa eu vou vender por 40 salários mínimos. Então, segundo o artigo 108, eu tenho que usar uma forma especial, que é justamente a escritura pública. Certo? Então, em primeiro momento eu achava que não precisava. Agora, o artigo 108 diz que precisa. Certo? Aí o artigo 166 diz assim: é nulo o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei.
Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Qual é a norma jurídica que eu tratei aqui? Que a gente poderia construir a partir da leitura desses artigos de lei. Vocês entenderam? A norma jurídica tem que ter um modal deontico. Construa uma norma jurídica aí, adotando ou um modal deontico de obrigatoriedade, de proibição ou de permissão. Acho que é obrigatório. É obrigatório. Isso. Essa escritura, né, quando Isso. for a partir de X salários mínimos. Certo, perfeito. Só? Sob pena de determinada sanção. Perfeito. E qual é a sanção? Essa parte eu não peguei, professor. Nulidade? Me perdi, foi até aí. A nulidade, perfeito, excelente. Então vejam que a gente constrói uma norma jurídica a partir de 3 artigos de lei. Artigo 107, o artigo 108 e o artigo 166 do Código Civil. O que é que esses artigos representam? Eles representam o que a gente chama de enunciado normativo. Certo? Uma norma jurídica, portanto, pode ser construída a partir de vários enunciados normativos. Deixa eu mostrar para vocês os enunciados normativos próprios do direito penal. Vejam aqui, a gente estava falando da habilitação, está aparecendo para vocês, né? Artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Praticar a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Como é que a gente constrói a norma jurídica nesse caso? Viram aí? Acho Qual o que modal deontico? É proibido. É proibido praticar lesão corporal, enfim, segue. Perfeito, isso. Sob Sob pena de detenção de de 6 6 meses. Isso aí. Perfeito, exatamente. É exatamente isso, certo? Então, vocês compreenderam bem. O que a gente precisa ver aqui é que vocês não vão poder mais chamar um artigo de lei de norma. Isso, assim, sendo bem rigoroso. Diariamente eu cometo esse equívoco, certo? Então, assim, mas vamos nos habituar a ter um cuidado de nos referirmos ao texto normativo como texto de norma, certo? Uma coisa é a norma, outra coisa é o texto da norma. E o texto da norma, ele pode estar disperso em vários enunciados normativos, em vários artigos, em vários incisos, em várias alíneas, certo? Ou pode, inclusive, a norma jurídica ser construída de um texto que não esteja nem escrito. Ele seja decorrente da lógica do sistema. Existem princípios constitucionais que não estão escritos, não estão expressos, mas eles estão presentes pela lógica do sistema. Certo? Acho que alguém levantou a mão aqui. Pois não, Paulo? Acho que já ficou claro. Foi exatamente essa perspectiva que eu tive do texto, porque me parece que aí vem o texto e a norma. Mas lá no texto, né, que a gente leu, diz que pode acontecer o inverso. A norma e depois o texto normativo. Aí eu fiquei confuso nessa parte. Mas no caso... como qual é a página? Qual a página que você... Professor, eu não marquei aqui. Foi depois, se você achar aí, que a gente pode discutir essa questão. Certo? Alguma outra dúvida? A gente fala já sobre o texto. Tranquilo? Então, vamos prosseguir.
Opa. Sara. Professor, você poderia dar outro exemplo dessa diferença, que eu fiquei um pouco confusa, Enunciado por normativo favor? e norma. Isso. Certo. Eu dei o exemplo do Código Civil, né? A gente tem aqui, ó, 107, 108, 109, 3 enunciados normativos para construir uma norma que é assim. É obrigatório a utilização, é obrigatória a utilização de instrumento de escritura pública para a compra e venda de imóveis a partir de tantos salários mínimos, sob pena de esse negócio ser anulado. Certo? Essa é uma norma jurídica construída a partir de enunciados normativos. A norma penal, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. São 2 enunciados normativos. Um preceito primário, né, que enuncia a conduta vedada, e um preceito secundário que enuncia a sanção. Qual é a norma jurídica? É proibido matar sob pena de você se sujeitar a uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Certo? Certo, Ainda obrigada, professor. tá Ficou mais claro Tá mais agora. claro? Tá. Ficou sim, obrigada. Pronto, ótimo. Nada. Bom, vocês já descobriram aí qual é a norma jurídica. Perfeito. Mas é importante que a gente faça algumas distinções em torno da norma jurídica a partir de formulações científicas de alguns autores, para que a gente compreenda bem do que é que a gente está tratando aqui. A primeira preocupação é a gente fazer uma distinção a partir da própria ideia kelseniana, né? Da mesma maneira como é difícil e a gente precisa distinguir ciência do direito. Uma coisa é o direito, outra coisa é a ciência do direito. O que a gente viu que era pura era o quê? Era a ciência do direito ou o direito? A ciência? A ciência do direito tem que ser pura, segundo o Kelsen. Perfeito. Kelsen dizia o seguinte: uma coisa é a proposição jurídica. Esse é o trabalho da ciência. Outra coisa é a norma jurídica. Esse é o trabalho do direito. Né? A norma jurídica, por exemplo, quando eu falo, vamos lá, esse exemplo agora do artigo 121 do Código Penal. É proibido matar sob pena de sanção X. Essa é o quê? É uma norma jurídica. Certo? Porque você tem aí o modal deôntico de proibição. Vejam como é que Kelsen imagina que pode ser transformada essa proposição jurídica. Ele poderia dizer o seguinte: quando alguém mata, pode se sujeitar à sanção X. Às vezes, professor, mas é a mesma coisa. Né? Não estou vendo. Não. O que a ciência vai enunciar é uma descrição de condições, aliás, de relações entre fatos e consequências. Por isso que o trabalho cientista é descritivo. O trabalho do formulador da norma jurídica é impositivo. Ele não é mais descritivo, mas valorativo no sentido de mostrar um dever ser. Né? Então, é obrigatório, então deve ser observada essa obrigatoriedade de você se alistar sob determinadas circunstâncias. Se você for homem, a partir de tal idade, tal. Sob pena de você não poder cursar a universidade, você não poder se candidatar a concurso público, etc. Ok? E de pagar multa, eventualmente. Compreenderam a distinção entre proposição jurídica, que é um trabalho da ciência, que é um fruto, é uma obra da ciência, da norma jurídica, que é uma obra do direito? O texto, ele fala sobre isso lá na página 343. Quando ele diz assim: podemos afirmar que a diferença entre proposição e norma opera no mesmo nível da diferenciação entre ciência e direito. Entendem?
Vocês têm alguma dúvida sobre essa primeira distinção, para que a gente possa compreender bem a norma jurídica? Há uma outra citação aqui no texto, na mesma página, no rodapé, número 4, que diz assim: a ciência em si, ela não produz norma, ela somente produz proposições a respeito das normas, certo? Então, vamos lá. O que é que a ciência vai falar? Olha, quem furta, quem subtrai coisa alheia móvel de uma outra pessoa, se sujeita à sanção X. Ok? Beleza. Fulano subtraiu uma coisa de uma outra pessoa. Aí, o que é que o cientista de direito vai dizer? Fulano pode se sujeitar à sanção X, em razão de ter cometido esse fato. Aí eu disse, mas como assim pode? Ele não deve? Essa aí o direito é que vai dizer. Porque, vamos lá, se fulano estava passando fome, entrou no supermercado e pegou um pão francês, ele deve ser punido em razão disso? Então, há um entendiment, dependendo das circunstâncias, existem várias circunstâncias a serem levadas em conta, mas na maioria dos casos, se compreende bem que esse ato menor ou pode representar um insignificante penal, ou seja, esse fato é tão pequeno diante da riqueza do supermercado, por exemplo, ou diante da sua própria condição, a condição de fulano, que ele é um indiferente penal, não tem repercussão penal. Ele pode ser obrigado a ressarcir o dano, ele pode ser obrigado, ele pode ser, inclusive, levado a ser expulso do supermercado naquela ocasião, certo? Mas não recebe uma sanção penal. Portanto, é o direito que vai definir exatamente o que deve ser feito em relação a fulano. Entende? A ciência apenas descreve, apenas enuncia. Essa é a posição de Kelsen. Ok? Para distinguir a norma jurídica da proposição jurídica. Tranquilo? Vamos agora aprofundar. Aqui a gente chega a uma outra formulação importante, que é a de Robert Alexy. Robert Alexy, ele vai desenvolver uma teoria que considera os princípios também espécies de norma jurídica. Professor, mas coisa mais óbvia, né? Nem tanto. Porque durante muito tempo, pessoal, na doutrina jurídica, na teoria jurídica, os princípios eles careciam de um caráter normativo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu colocava lá o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que há uma discussão até se isso é princípio ou não, enfim. Mas, vamos dizer, o princípio da impessoalidade. Aí, como aquilo não estava tão objetivo, né? Não estava colocado de forma tão objetiva como as regras jurídicas, muita gente achava, né? Muitos teóricos achavam que aquilo era apenas uma recomendação. É como se a Constituição mesma ela encerrasse várias recomendações de como é que seria o mundo ideal, né? Como aquele mundo que a gente viu na música de John Lennon agora há pouco, Imagine, né? No possessions, então um mundo ideal, bonito, né? Como se fosse só uma recomendação. Aí Conrad Hesse, antes de Alex, inclusive, vai dizer, não, tudo que está na Constituição tem força normativa. E ele vai escrever um trabalho bem fininho, mas que teve grande repercussão no mundo jurídico constitucional, de que a Constituição, todas as suas normas têm força normativa.
Ah, mas tem uma norma lá que não pegou. Por exemplo, nossa Constituição tem dizendo que o salário mínimo tem que ser suficiente para pagar moradia, lazer, alimentação, saúde, educação, já acabou o salário mínimo até aqui, né? Mas essa norma jurídica, ela tem, sim, obrigatoriedade. Ela tem, portanto, eficácia, certo? Se ela não é cumprida, aí é porque o nosso sistema jurídico é sem vergonha mesmo, né? Então, assim, não atende a essa normatividade, mas a normatividade está presente. Alex vai diferenciar, dentro desse espectro que é chamado de norma jurídica, o que ele chama de regra e o que ele chama de princípio. Então, quando eu tenho lá matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, eu tenho uma regra jurídica muito evidente. Você não pode, aliás, é proibido matar alguém sob pena de se sujeitar a essa sanção X, certo? Essa é uma regra, porque é um mandado de definição. Tanto o preceito primário como o preceito secundário, a sanção, né? Tanto o modal deontico como a sanção, estão objetivamente postos. Se eu tiver duas normas jurídicas que digam assim, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, e uma outra norma jurídica que diz assim, matar alguém, pena, multa somente. Essas normas jurídicas, elas podem se compor, elas podem se conciliar. O que é que vocês acham? Eu acho que não dá para fazer uma média das duas, né? Alguma vai estar errado. Não, vai ser assim, uma média, como você falou, perfeito. Vai ser metade multa, mas não tem como, porque as penas são diferentes, elas não se casam, certo? Então, acontece na regra, justamente quando existe a antinomia, ou seja, o embate de normas, existe o que se chama da ideia do tudo ou nada, certo? Ou uma regra é válida ou a outra. Não tem como conciliar as duas regras que são conflitantes, certo? Já em relação aos princípios, existe essa possibilidade de conciliação. Eu tenho princípios que podem contrastar, mas eu construo uma norma jurídica final que vai aproveitar o que há de melhor nesses dois princípios. Vamos lá. Eu tenho o princípio, vamos lá, o princípio da eficiência no poder público, certo? Então, por esse princípio da eficiência, eu posso dizer o seguinte: eu considero o meu irmão muito capaz, muito eficiente. E ele, de fato, é eficiente. Só que existem outras pessoas que poderiam ser colocadas no serviço público a partir também do mérito, né? Mas que não ferisse um outro princípio lá, que é o da impessoalidade. Então, o administrador público tem que agir de forma a não apenas privilegiar pessoas que são da sua família. Então, tem o princípio da impessoalidade e tem o princípio da eficiência. Esses princípios contrastam. E qual é a regra que a gente pode fazer? A gente pode formular uma regra tal qual formulou o Supremo Tribunal Federal, a regra que vedava a prática do nepotismo. Pode haver a nomeação para cargo comissionado de pessoas a partir do 4º grau de afinidade ou parentesco, certo? Até o 3º grau, não. Ok? Então, o princípio da eficiência está respeitado? Tá, porque a pessoa tem que ser eficiente. O princípio da impessoalidade está respeitado? Tá, porque assim, é um parente de 4º grau, não é uma pessoa tão próxima, né? Então, esses princípios vão se coligar, eles vão se encontrar. Entende?
E aí vai ser formulada, a partir dessa junção, dessa conciliação, uma regra. O princípio é algo que é abstrato, né? Claro, a regra também é abstrata, mas eu estou dizendo assim, o nível de objetividade do princípio não é o mesmo da regra, entende? E quando existe conclisão entre princípios, há a possibilidade de fazer a conciliação para que a gente possa construir uma outra norma jurídica que é uma norma que vai ter a fisionomia de regra, certo? Alguém deve ter perguntado aqui. Pois não, Paulo? Professor, o princípio da ampla defesa entra nesse texto? O princípio da ampla defesa, vamos lá, você quer saber se é um princípio ou uma regra? Isso. E como isso é um princípio. É um princípio. Por quê? Porque esse princípio, ele pode ser, vamos dizer assim, moldado de diversas formas. Por exemplo, o princípio da ampla defesa, ele garante que todos os atos de investigação policial sejam acompanhados pelo réu ou pelo suspeito? Não. Porque aí ele vai colidir com o princípio da eficiência dessa investigação. Imagine, eu estou investigando uma rede de, sei lá, de estelionatários, certo? Uma organização criminosa de estelionatários. Aí eu disse, eu estou achando que eles estão atuando ali, pegando esses dados, ligando para as pessoas e tal. Eu vou fazer o seguinte, para dar ampla defesa, eu vou, antes de pedir ao juiz para possibilitar a interceptação telefônica, eu vou dizer a eles que eu vou fazer a interceptação telefônica. Não tem o menor sentido, né? Então, assim, a ampla defesa também tem seus limites, certo? Ela vai ser exercida em graus diversos, de acordo com outros princípios e regras que também devem ser levados em consideração. A regra não é tudo ou nada. Ou você obedece exatamente como ela é, ou não. Entende? É tudo ou nada. No princípio, não. Você pode ter um sopesamento, você pode ter um aprimoramento, uma otimização, para que ele seja aproveitado no máximo, no seu grau ótimo, no seu grau mais elevado. Mas, no caso, nunca a falta dele. Não, ele não pode ser simplesmente desconsiderado. Nesse caso, não seria tudo ou nada, professor? Em relação a quê? Se todos têm que ter, eu não posso não ter. Mas a questão da ampla defesa? Sim. Mas, por exemplo, depois que for deflagrada a operação, o suspeito ele pode ter acesso a todo o material probatório que foi produzido. Então, assim, ele vai poder formular sua defesa a partir daquilo que foi produzido. Entende? Mas, de fato, não convém, assim, não tem o menor sentido lógico ele participar de uma investigação que investiga a sua própria conduta, quando essa investigação ela é preliminar. Entendeu que eu estou considerando a validade desse princípio, mas eu não dou ar absoluto a ele. Entende? Ele é ponderado de acordo com outras circunstâncias ou outros princípios. Bem entendido? Sim, sim. Obrigado, professor. Nada. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre isso? O que a gente pode perceber é que nos princípios a gente pode ter uma satisfação ou uma observância em graus variados, né? Então, por isso que se diz que o princípio tem um caráter prima facie,
ele se mostra de determinada maneira, mas ele pode ser moldado, entende? Ele pode ser concedido no seu grau máximo ou no seu grau mínimo, dependendo da situação, okay? Do caso concreto. Já a regra não. A regra é assim e acabou-se. Certo? Ok? Aí a gente segue para uma outra formulação lógica da norma jurídica que foi a construída por esse alemão aqui, que é Friedrich Miller. Friedrich Miller vai dizer o seguinte: olha, o que vocês chamam de norma jurídica, ela, na verdade, tem algo que é palpável e tem algo que não é tão tangível assim. O que ele chama de programa da norma é a parte palpável. São os elementos linguísticos, é o texto da norma, certo? Então, quando você pega um determinado corpo de lei, né? Eu tenho aqui a coletânea de normas, vou pegar aqui a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, certo? Isso que eu leio aqui, né? Então, venho aqui na Constituição. Vamos lá. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal. O que eu li aqui no artigo 110 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte é o texto da norma. É o programa da norma, de acordo com essa nomenclatura de Friedrich Miller. Certo? Mas isso aqui é uma pontinha do iceberg. Eu sempre digo, é como se fosse aqui a pontinha do iceberg, né? Quando, na verdade, eu tenho tudo isso para descobrir a norma. Certo? Então, aquilo que subjaz a isso palpável, a esse programa normativo aqui, é o que ele chama de âmbito da norma. Âmbito da norma são todos os elementos culturais, valorativos, né? Toda ordem de influência que pode constituir a norma jurídica na sua inteireza. Eu tenho a parte que aparece, que é o texto normativo, mas como é que foi construído esse texto? Como é que foi construída essa norma? Em que circunstâncias apareceu essa norma jurídica no ordenamento jurídico brasileiro? Né? Então, eu vou recorrer a elementos históricos, sociais, culturais, econômicos, políticos, ideológicos, blá, 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 blá. É a isso que ele chamou de âmbito da norma. Certo? São elementos, portanto, não linguísticos que vão possibilitar a construção da norma jurídica. Ok? Tranquilo? Bom, aí a gente chega às classificações. Vou fazer o seguinte, antes da gente prosseguir nas classificações, eu vou dividir aqui eu vou fazer uma pausa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, pessoal.